Se você tem dificuldade em ciência da natureza no Enem, esse é o vídeo que você precisa assistir muito, porque nele eu vou ensinar para você o passo a passo, eu vou contar para você como que eu fiz para quase gabaritar ciências da natureza no Enem, acertando 41 de 45 questões. Se você não me conhece, meu nome é Ítalo de Moraes, tirei mais de 825 pontos no Enem. E nesse canal eu vou te ajudar a tirar mais de 800 pontos no Enem e conseguir o seu sonho de aprovação. Agora eu vou contar para você como é que eu fiz, como é que foi esse processo para eu conseguir melhorar bastante em ciências da natureza. A verdade é que no começo, quando eu comecei a fazer cursinho, eu tinha muito medo, digamos assim, principalmente de química e biologia, que eram matérias que são que são as principais para quem quer fazer medicina, né? Tem provas que cobram essas matérias de forma discursiva, e quando eu tentei fazer a minha primeira prova discursiva, eu acabei apanhando bastante porque era muito difícil para mim, muita coisa que eu não conhecia, que tinha que ser decorada, e assim, a partir do meu segundo ano de cursinho, eu tomei a decisão de realmente aprender a fundo como que era esse mundo de química e biologia. Então aqui já vai a primeira dica para você, você tem que tomar essa decisão de vencer as suas dificuldades. Antes para mim, química e biologia era algo bem complexo. Hoje para mim já é bem mais fácil, eu tenho muita facilidade até de ensinar essas matérias. Então como que eu saí desse início de um estado assim, de muita dificuldade para o estado de muita facilidade? Eu tive que lá no início tomar essa decisão de realmente aprender esses assuntos, de procurar ali a base de cada assunto, de aprender os pormenores. Depois que eu tomei essa decisão, comecei a armar uma estratégia para eu aprender verdadeiramente essas matérias, começar a entender como que elas funcionam. Essas matérias de ciência da natureza, inclusive também de física. Eu percebi que se eu quisesse aprender, eu não deveria seguir aquele cronograma estático do cursinho, porque o cursinho acabava passando muito rápido, tinha hora que tinha coisa assim básica, coisa fácil, que eu deveria investir um pouco mais de tempo. Só que devido àquela correria, eu não conseguia investir esse tempo e acabava sem aprender, acabava ficando assim sem consolidar aquilo que eu precisava na minha memória. Eu percebi que você tentar cumprir um cronograma à risca acaba sendo uma massagem de ego ilusória. O que é essa massagem de ego? É você ir lá marcando aquelas caixinhas lá só por marcar, você assiste a aula do seu cursinho, seja online ou presencial, e acha que está bombando, acha que está aprendendo tudo, quando na verdade não está aprendendo. Lembra assim, quanto tempo tem que você estar estudando, ou você vê pessoas estudando para o Enem e acabam não conseguindo progredir de um ano para o outro. É justamente por isso, pela falta de personalização dos estudos, eu falo disso em quase todos os vídeos. E eu quero que você já coloque isso na sua cabeça, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui nesse canal, que você tem que ter um estudo personalizado. O seu cronograma não pode ser estático. Você tem que primeiro aprender aquilo que é mais importante, que são os assuntos básicos de cada matéria de ciência da natureza. Por quê? Porque os assuntos de ciência da natureza são muito interdependentes. Se você tentar avançar em química, em física, principalmente essas matérias que são mais de exatas, você não vai conseguir se você não tiver uma base muito bem consolidada. Em biologia também, apesar de ser bastante teórica, se você não tiver uma base ali da questão dos sais minerais, das questões lá de energia, DNA, RNA, citologia, você acaba tendo muita dificuldade de avançar, por exemplo, para genética, para assuntos mais importantes também de ecologia. Você acaba ficando sem a base, fica até mais difícil de memorizar, de decorar as informações relevantes. Então, a partir disso, eu comecei a aprender muito bem os assuntos básicos. Se você for olhar em química, aquela parte lá de entender quais são os tipos de ligação. Você vai ter ligação covalente, vai ter ligação iônica, ligação metálica, mas principalmente covalente e iônica, que vão compor aí, vão te acompanhar em todas as outras matérias mais avançadas, por exemplo, soluções, estequiometria, tudo você vai ter que ter essa noção. Oxirredução, você vai ter que calcular o NOx dos compostos. Se você não tiver essa base de conhecer aqueles átomos, saber as cargas ali, fica muito difícil. Se você não souber o que é um metal, o que é uma metal, você não vai conseguir progredir. Em física, se você não entender a base ali de vetores, de você fazer também a manipulação de cálculos a partir da matemática básica, você não consegue progredir. Se você não conseguir entender ali como é a relação de forças, os movimentos básicos, o que é um movimento uniforme, uniformemente variado, você não consegue avançar para os outros assuntos. Então veja como é muito importante você primeiro pegar essa base, não adianta correr. Se você correr, você vai correr para o outro ano de cursinho. Se você quiser correr demais agora, você vai acabar correndo mais distante ainda para a sua aprovação. Então primeiro tenha calma, tenha paciência, mesmo que o seu cursinho esteja avançando rapidamente ali para outros assuntos, você pode tentar acompanhar, mas você sempre tem que voltar ali
principalmente naqueles assuntos que está faltando você entender. Aqueles assuntos básicos que você ainda não conseguiu pegar verdadeiramente a essência. Inclusive, se a gente for pensar, não de forma isolada, por exemplo, só biologia ou só química, mas a união, principalmente biologia e química. A gente tem questões no Enem que esses conhecimentos se misturam, de biologia e química. A maioria de questões assim, que são misturadas é de biologia e química. Mas de vez em quando a gente acha também uma mistura de biologia com física, ou então de química com física. E mais uma vez, a importância que da base de cada uma dessas matérias é crucial, é de extrema importância, para quando você for ler uma questão e tiver ali um texto na questão do Enem, você já conseguir sacar, olha, essa questão aqui tem essa palavra-chave que se refere a tal assunto de química. Tem esse assunto aqui ó, de biologia que está se referindo a uma parte da ecologia. E assim você vai conseguindo pegar e construir uma interpretação muito mais rapidamente. Você sabe que no Enem, principalmente no dia 2, você precisa ser muito rápido. Se você não tiver esses assuntos na sua memória, você não vai conseguir ir rápido nas questões e aí vai ter que chutar muita questão, não vai conseguir 800 mais. O seguinte passo que eu fiz é que eu não tinha medo de fazer questões. Quando a gente é principalmente esse inexperiente com relação ao pré-vestibular, você acaba ficando com medo de fazer questões de assuntos que você tem dificuldade, você fica com raiva quando você erra uma questão. Então eu quero convidar você para pensar de forma contrária. Os erros nas questões vão te ajudar bastante para você detectar quais são aqueles assuntos que você precisa melhorar mais, aqueles assuntos em que você precisa dar maior atenção. E aqui, novamente, a gente entra nessa questão da personalização dos estudos. Se você não fizer as questões, não der a cara a tapa, você não vai saber em que você precisa melhorar e até naquelas que você já tem maior facilidade. Porque você vai ver a porcentagem de acertos, você vai ver, olha, se eu estou acertando assim, uma média de 90%, de 85% para cima por cento de acertos, então eu já tenho uma facilidade maior aqui nesse assunto. Agora, se você já acerta abaixo disso, você já tem que ligar a luz de alerta, quem sabe até revisar mais vezes esse assunto, fazer mais as questões mais vezes, o espaçamento de questões que inclusive eu ensino na minha mentoria, para você conseguir fortalecer esse assunto na sua memória. Ciência da natureza, assim como matemática, precisa de muita prática. Principalmente química e física, que tem um envolvimento muito grande entre teoria e prática, você tem que ter essa prática para você saber aplicar as fórmulas, você saber fazer a manipulação de cálculos, você precisa fazer essa aplicação. Inclusive, essa aplicação vai te ajudar na memorização também, para você conseguir também ter mais velocidade, chegar lá no Enem muito rápido, conseguir fazer as questões assim, intermediárias e difíceis com a maior facilidade. E aqui já vai uma dica já de método muito importante. Logo que você vê a teoria, no mesmo dia já faça questões daquele assunto, mesmo que você não faça a lista inteira. Às vezes tem listas muito grandes, você não precisa fazer essas listas de uma vez. A ideia é que você faça as listas até o momento assim, que você percebe que começa a repetir ali o padrão de assuntos, o padrão de cobrança do assunto nas questões. Aí você vai deixar aquele restante de questões para outro dia, para você fazer essa revisão espaçada. E com certeza isso vai ajudar bastante, me ajudou, principalmente naqueles assuntos mais difíceis. Às vezes eu entendi o assunto, aí ia lá fazer aquela lista gigantesca, né? De física, por exemplo, chegava ali depois de 2 semanas, 3, eu ia tentar fazer alguma questão, aí eu já tinha esquecido. Então a ideia é a seguinte, você vai espaçar, você vai primeiro diminuir a quantidade de questões feitas, fazendo umas 15 pelo menos, e depois você vai espaçar o restante para você conseguir se fortalecer nesse assunto. Você vai, nesse espaçamento, relembrar aquilo que você viu, né? Então lembrando, você vai ver a teoria e ter o primeiro bloco de questões no primeiro dia, o segundo bloco de questões você pode ver ou um dia depois, ou então na próxima vez que você for estudar aquela matéria. E assim você vai mergulhando nessas questões, você vai ter que analisar com calma. Novamente, a gente vai ter que ter calma aqui. Quando eu falo de fazer questões, não é só fazer. Se você errar a questão, você tem que analisar, olha, o que eu errei, em qual passo aqui eu cometi o erro, porque se você não fizer essa análise detalhada, o estudo racional de questões, você não consegue avançar em ciências da natureza. Você precisa necessariamente pegar ali e olhar com calma, olha, essa questão exigiu quais assuntos, teve algum assunto da base que eu não sabia que eu vou precisar reforçar, qual o passo aqui que eu errei, que eu estou acostumando a errar mais, e a partir disso você já vai para o próximo passo, que também é muito importante. O próximo passo é você fazer anotações conforme as questões que você fez. É o caderno de erros, você vai tentar fazer um caderno de erros conforme aquilo que você está errando, principalmente nas questões do Enem, porque ali você vai colocar pequenos insights de equações, de fórmulas que você não estava lembrando, ou então pequenos insights ali da teoria que você precisaria para resolver aquela questão, mas você tinha esquecido. Às vezes acontece de você ver um assunto, ver a teoria, fazer umas questões, mas um detalhe passou.
e na questão que você fez ali, por exemplo, ou no primeiro bloco, ou no segundo bloco de questões, às vezes até no terceiro, você vai ver que faltou um detalhe importante, principalmente das questões do Enem. Você tem que ficar atento com as questões do Enem, porque as questões do Enem têm um padrão de repetição, elas ficam repetindo várias coisas. Existe uma variação de um ano para outro? Existe. Mas o padrão que se repete é a maior parte das questões. Então, por isso, você tem que utilizar essas questões para aprender muito com elas, fazer anotações práticas, anotações rápidas, para você poder fazer também revisões periódicas desse material. É um material já filtrado para aquilo que é mais importante para você. O próximo passo é você não ter medo de decorar, não ter medo de aprender aquilo que você anotou, aquilo que você tem que aprender. Você tem que fazer uma revisão ativa. Por exemplo, nesse caderno de erros que eu falei, você vai ter as suas anotações. De tempos em tempos, pode ser uma vez por semana, ou então toda vez que você for iniciar o estudo nessa matéria, você vai tentar, antes de ficar lendo ali essas anotações, você vai tentar lembrar, puxar da sua memória o que está escrito ali. Você pode até tampar uma parte daquilo que está escrito para você relembrar aquilo que está tampado. Até quando você for construir esse material, você pode colocar na forma de perguntas e respostas, que é o tradicional flashcard, né? Você pode utilizar assim anotado, você pode utilizar também aplicativos como o Anki, ANKI, para você conseguir fazer esses flashcards e fazer essa memorização ativa. Você olha lá a pergunta e depois tenta lembrar a resposta de cabeça, ou seja, não é algo passivo como só ler, você tem que tentar memorizar. Depois que você olha a resposta, você pode até fechar seus olhos, você pode tentar se perguntar novamente e responder até você conseguir responder da maneira certa. É claro, as próprias questões vão te ajudar nesse processo de memorização. Então, às vezes, você vai fazer uma questão ali, ao invés de ficar olhando toda hora na teoria, nas suas anotações, como fazer, não. Você pega a questão, tenta fazer por conta própria para você forçar a sua mente a lembrar tudo aquilo que é necessário para essa questão. Perceba que aqui tem que ter um esforço. Se você não tiver esse esforço, se você quiser tudo de mão beijada, já olhar ali a teoria, já consultar, você não tem que fazer questões por consulta, você tem que fazer questão tentando fazer por conta própria, mais uma forma de ser um estudo ativo. E o estudo ativo sempre é melhor para a memorização. Você também pode utilizar post-it, aqueles papéis de você pendurar na parede, mas a ideia é que, além de olhar esse post-it, ele não pode ficar ali só de enfeite na sua parede, no seu local de estudos. Você tem que também tentar, de tempos em tempos, ficar lembrando o que está ali. Você tem que trazer os princípios do estudo ativo, que é você tentar ativar essa memorização no seu cérebro de tempos em tempos, porque assim a sua memorização vai ser muito melhor. Quero aproveitar para convidar você para vir conhecer a minha comunidade Gabarita Veste, em que eu dou mentorias, ensino como estudar para o Enem, o passo a passo, detalhes, ajudo os alunos, dou todo o suporte para você conseguir ser aprovado. Você não precisa estudar sozinho. Tem hora que você está no cursinho e o cursinho não liga muito para você, você é só mais um número, seja cursinho presencial, seja online. Você precisa de um mentor, você precisa de alguém para conduzir você no caminho da aprovação, para você ser aprovado muito mais rapidamente, com método validado. Eu fui aprovado com mais de 825 pontos no Enem. Tenho alunos aprovados em ampla concorrência de medicina na Federal. Agora só falta você vir fazer parte da minha mentoria da comunidade Gabarita Veste para você também ser aprovado. Na Gabarita Veste a gente tem todas as ferramentas de organização da sua rotina. Tem a agenda Gabarita Veste que eu criei especialmente para você que precisa ter essas revisões espaçadas, tanto da teoria quanto das questões, da prática, para você conseguir consolidar o seu conhecimento. Tem também o cronograma de exatas com a ênfase naquilo que mais importa, já coloquei a ordem que você deve seguir. Tem também as metas semanais, principalmente voltadas para esses assuntos mais importantes, para você ver logo esses assuntos e ficar livre e tirar uma nota muito maior no Enem, porque existem esses assuntos mais incidentes que o Enem cobra mais vezes, você tem que focar neles primeiro. Além disso, temos mentorias semanais para te ajudar tirando dúvidas não somente dos estudos para o Enem, mas também de matérias de matemática, das exatas, de ciências da natureza, de redação. Tem também o nosso grupo do WhatsApp que você vai ter contato com os nossos monitores para tirar dúvidas de questões, ou seja, você vai ter todo o apoio necessário para ser aprovado. Vai no link da descrição desse vídeo, inscreva-se agora, garanta sua vaga para você ter uma aprovação muito mais rápida. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se, ative o sininho se você não ativou ainda, para você receber todas as novidades, você receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou trazer para você e tenho certeza que vão ser diferenciais para a sua aprovação. Peço que você comente qualquer coisa para você me ajudar a divulgar esse vídeo, pode ser um emoji, pode ser um obrigado, para eu saber se você está gostando. Se você também quiser pedir algum vídeo sobre algum tema, coloque aí que eu vou trazer para você. Muito obrigado por ter visto até aqui e até o próximo vídeo.